Página 33, locuções conjuntivas. Página 33. Locuções conjuntivas. Bem, o que é uma locução conjuntiva? Simples. Quando duas palavras representam uma conjunção. São duas palavras com o valor de uma conjunção. Por exemplo, pessoal, olha só. O porém, ele é uma conjunção. Conjunção, tá? Agora, o no entanto, a gente, ao pé da letra, é uma locução conjuntiva, pessoal. Por que é uma locução conjuntiva? Porque são o quê? Duas palavras. Então, quando que é uma locução? Sempre que houver duas ou mais palavras, é uma locução conjuntiva. No entanto, locução conjuntiva. Por exemplo, quando? Quando é uma conjunção ou é uma locução conjuntiva, pessoal? Conjunção. Agora, se eu colocar assim que, o que é isso? Locução conjuntiva. Senhor, então sempre que eu tiver mais de uma palavra, o nome real é locução? É. Lembra, pessoal, verbos que nós estudamos as locuções verbais? Deve, cantar, estava fazendo, dois ou mais verbos relacionados. Estudamos, pessoal, também as locuções adjetivas, né? Casa sem telhado, que era casa destelhada. Lembra disso? Quando duas palavras têm a função de uma, pessoal. Então, tudo que nós vimos agora, quando houver mais de uma palavra, o nome real é locução conjuntiva. À medida que é conjunção ou é locução conjuntiva? Locução conjuntiva. Embora é conjunção ou locução? Conjunção. Mesmo que? Locução. Só isso, tá? Locução conjuntiva quando eu tiver, pessoal, duas ou mais palavras representando uma só. Uma só. Vira a página para mim ali, pessoal. Ali é uma, enfim, isso aí não é nem palavra, né? Mas vamos lá. Interjeição. Isso, mas é que o nome real daí, quando houver duas, o nome real é locução conjuntiva. É que ninguém fala assim, todo mundo diz assim, ó, conjunção, conjunção. É, conjunção e conjunção. Essa é a verdade. É, ao pé da letra que se diz locução conjuntiva. Mas prova é só conjunção, tá? Prova assim, é conjunção para cá ou nexo. Não tem erro. Não pede. Pessoal, DAs, interjeição. Interjeição, a gente brinca, né, pessoal? Porque assim, ó, eram somente duas classes, verbo e nome. Depois, pessoal, dividiram o nome em substantivo, adjetivo e advérbio. Aí eu tinha quatro classes, verbo, substantivo, adjetivo e advérbio. Depois começaram a colocar as palavras que acompanhavam, artigos, pronomes, numerais, depois as que ligavam, preposições e conjunções. Aí eram 9, pessoal. Só que 9 não é um número redondo. Aí inventaram mais uma para fechar 10, pessoal. Interjeição, que nem palavra é. Interjeição, pessoal, olha o conceito, expressa sentimento, pessoal. Expressa sentimento. Aí está o conceito da conjunção. Nem palavra é isso. Sentimento. Daí vocês têm ali, ó, pessoal, a lista. Olha comigo. Classificação das interjeições. Alegria. Nem sei se o ó indica sempre alegria, né? Desejo. Oxalá. Tomara. Dor. Ai. Ui. Chamamento. Ó. Alto.
Psiu, silêncio, também. Advertência, cuidado, alerta, atenção. Incredulidade, ora a Deus. Aclamação, viva! Sabiam que merda era também aclamação, pessoal? Merda, no final dos espetáculos gritavam merda. Era, não é mais, era. Dúvida, capaz. Capaz é tradicional aqui no Rio Grande do Sul, né? O resto do Brasil talvez não, mas no Rio Grande do Sul, capaz. Porto Alegre mais ainda, né? Capaz. Dúvida, admiração, puxa, caramba, credo, nossa, Impaciência, puxa vida, ora bolas. Animação, força, vamos. Aplauso, bravo, boa, isso, muito bem. Desacordo, que, não. Desapontamento, alívio, ufa. Apelo, socorro, misericórdia. Indignação, fora, morra, abaixo. Reprovação, francamente, né? Despedida, tchau, até logo, adeus. Medo, cruzes, ui. Desculpa, perdão. Pena, coitado, que pena, pobre dele, pobre coitado. Agradecimento, grato, obrigado. Então tem tudo isso de interjeição, fora o palavrão. Né? Porque o palavrão, pessoal, no dia a dia, ele basicamente é usado como interjeição. Vocês estão descalços e vocês batem com o dedinho, pessoal, na quina de alguma coisa. Vocês dizem, ai? Sai tudo que é palavrão ao mesmo tempo, né? Mas é tudo como interjeição. Tá? O palavrão na língua portuguesa é muito como, pessoal, interjeição. Tá bem? Ou como dizem, palavras de baixo calão, né? Muito bem, pessoal. E palavrão é uma das coisas mais inacreditáveis que há, é o palavrão, pessoal. Porque assim, existem pessoas que falam palavrão e a gente não nota que é palavrão, de tão natural que ele sai. E existem outras que falam palavrão que a gente olha e fala, mas que horror que ele falou, que soa muito mal, né? É muito de quem fala, né? A maneira como a pessoa fala. Para alguns fica muito chato o palavrão, para outros a gente nem nota que é, pessoal, palavrão. Muito bem. Agora sim, pessoal, vamos começar com a sintaxia. Lá na página 46. Página 46, noções de sintaxe. Noções de sintaxe. Pessoal, primeiro ponto que nós vamos discutir é assim, sujeito e predicado. Sujeito e predicado, pessoal. O que é sujeito, o que é predicado. Claro, pessoal, em relação a isso, eu vou dividir. Primeiro eu falo do sujeito, depois eu falo do predicado e depois dos dois juntos, tá bem? Vamos dividir. Então, em primeiro lugar, ponto número 1, pessoal, vamos debater apenas o sujeito. Muitas coisas teremos de analisar a respeito do sujeito. Claro que a gramática diz que sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Não funciona para nós, não funciona. O que é o sujeito, pessoal? Primeiro ponto, primeira coisa que vocês vão aprender. Localização do sujeito. Então, primeiro ponto é, pessoal, como localizá-lo. Localização do sujeito. Pessoal, existem 3 perguntas básicas que eu não posso mais esquecer.
3 perguntas básicas. Eu vou ensinar quando nós deveríamos fazer cada uma delas. Primeiro as perguntas, tá? A pergunta para localizar o sujeito poderá ser, pessoal, quem é que mais verbo? Quem é que mais verbo? Senhor, por que quando? Não, calma, só anota. A pergunta para localizar o sujeito poderá ser, pessoal, que é que mais verbo? Que é mais verbo? Letra C. A pergunta para localizar o sujeito poderá ser que é que se mais verbo. Aqui estão as 3 perguntas para a localização do sujeito. Senhor, mas calma, só anota. Agora eu faço observações. A pergunta, pessoal, quem é que mais verbo, deve ser feita sempre que a frase subentender pessoa. Não sei se vocês lembram, claro que aqui o quem é um pronome interrogativo, mas o quem tradicionalmente é o pronome interrogativo, pessoal, da pessoa. Todos comigo? Quem chegou? Estou me referindo a uma pessoa. Que aqui é mais verbo, o que é para a pessoa ou é para a coisa? Aqui na nossa divisão será para a coisa. Aqui, na pergunta. Que é mais verbo? É assim, quando não houver pessoa. Mas a pergunta que mais se erra, essa aqui, ó. Que é que se mais verbo? A pergunta que é que se mais verbo, deverá ser feita sempre que um verbo vier acompanhado do se, pessoal. Pessoal, vocês lembram dessas placas da rua? Aluga-se, alugam-se casas, aluga-se apartamentos, vende-se carros. De cada 10 placas, 9 estão erradas. Por quê? Porque a pergunta feita para a localização do sujeito é feita de maneira errada. Então é muito importante. Isso aqui é básico, pessoal. Se vocês... Alguém tem gramática em casa? Gramática? Vai para casa e abre lá no sujeito. A gramática não ensina como localizar o sujeito. Ela só fala que sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração, dá 3 exemplos e ninguém entende por quê. Então aqui é a base, como localizar aquilo lá, o sujeito. Mais uma dica para vocês. O verbo da pergunta, tá vendo aqui, ó? O verbo da pergunta ficará sempre na terceira pessoa do singular. Mas agora vocês já sabem tudo de base. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele. Isso, eu já sei tudo, agora não fica mais viajando quando vem uma informação. Então tá aí, pessoal. São 3 perguntas, já vou colocar vários exemplos, já vou debater com vocês. São 3 perguntas. Quem, quando a frase subentender pessoa. Que, quando não houver pessoa. E se, quando o verbo vier acompanhado do ser. Todos comigo? Está comigo ainda? Existe mais uma informação importante, mais uma. A outra informação importante é a seguinte, pessoal. Núcleo do sujeito. Senhor, mas não é a mesma coisa? Não. Uma coisa é o sujeito, a outra coisa é o núcleo do sujeito, tá? Núcleo do sujeito. Agora eu tenho condições de dar 2 informações para vocês. E aí fica muito mais fácil, porque geralmente a gente dá uma informação só porque a gente fica com medo. Será que ele sabe a outra? Então, as 2 informações. Primeira informação, pessoal, do núcleo. Informação número 1. Jamais
estará, jamais estará ligado, jamais estará ligado a preposições. E agora fica bom, pessoal, porque vocês já sabem quais são as preposições e vocês já sabem quais são as contrações e combinações que nós temos. Do ao, do dele, do daquele, lembra? Então, há contrações. Pessoal, e letra B? O núcleo do sujeito, pessoal, geralmente é representado por geralmente é representado por um substantivo. Bom, mas eu vou incomodar vocês. Esta informação, geralmente, para deixar-a completa, eu vou incomodar vocês. Existe uma classe que às vezes vem no lugar do substantivo, no lugar. Alguém lembra qual é a classe que vem no lugar? Olha só, no lugar de falar, pessoal, a menina chegou, eu poderia falar o quê? Ela chegou. O ela é o quê? Pronome. Isso. Então, às vezes, é pronome, porque o pronome está no lugar do substantivo. Todos comigo? Sim? Então tá. Quando não for substantivo, é pronome. Muito bem. E agora vai começar o debate. Eu vou colocar aqui, pessoal, exemplos para que possamos dominar muito bem, pessoal, o sujeito e, quando for o caso, o núcleo, o sujeito e o núcleo, tá bem? Vamos lá, pessoal, exemplo número 1. A amiga de Maria, a amiga de Maria falou a verdade. Ponto. Exemplo número 2. As cadeiras da esquerda estão quebradas. Ponto. As cadeiras da esquerda estão quebradas. Exemplo número 3, pessoal. João e Maria casaram ontem. Ponto. Exemplo número 4. Vendem-se livros usados. Ponto. Exemplo número 5. Aqui se faz a coisa certa. Exemplo número 6.
Lá existe escola de qualidade. Lá existe escola de qualidade. Exemplo número 7. Nós soubemos isso. Nós soubemos isso ontem. Ponto. Exemplo número 8. A equipe de brasileiros. A equipe de brasileiros ficou perdida. A equipe de brasileiros ficou perdida. Muito bem. Lá existe escola de qualidade. Bom, eu acho que a pergunta é quem existe? Certo ou errada? Errada. Não posso perguntar quem? Não tem nem pessoa na frase para perguntar quem? Todo mundo? Ah, então é que se existe. Não, como é que eu vou colocar que se existe se não tem se na frase? Não há se junto ao verbo. Então qual é a pergunta correta? Que existe. Excelente.